Olá, jovem, como vai você? Sejam bem-vindos ao canal de História Geral CPVAN. Meu nome é Emerson Porto Ferreira, professor de História Geral. E hoje nós vamos falar de neocolonialismo ou imperialismo, certo? Antes de mais nada, alguns recados, aqueles recados de sempre. Não deixem de ver, né? Essa aula. Eu vou aqui citar aulas que a gente já teve, tá? Então, por exemplo, a gente vai falar aqui de dependência das colônias na América. A gente vai falar de Estados Unidos. A gente vai falar de Revolução Industrial. Então, ou seja, são assuntos que a gente já viu. Então, se você não acompanhou ou não está acompanhando o curso desde o início, então aqui a gente vai poder, né, guiar vocês para um outro tipo de estudo, certo? Então, por exemplo, a gente já teve essas 3 aulas que eu acabei de citar. Essas aulas estão ou em áudio ou em vídeo, certo? Então, procurem lá para vocês não ficarem perdidos nesse assunto. Também é importante vocês verem a aula de África Imperial, porque alguns assuntos que a gente falou lá, eu vou estar tratando aqui também hoje, ok? Então, é basicamente isso, beleza? Neocolonialismo e imperialismo são assuntos que são recorrentes no vestibular. Se não é uma pergunta diretamente sobre o assunto, é alguma pergunta que orbita sobre esse tema, certo? O neocolonialismo e imperialismo é importante para vocês entenderem Primeira Guerra Mundial, para vocês entenderem logo depois, pós Segunda Guerra Mundial, e para vocês entenderem toda a complexidade do mundo globalizado, certo? Que vai ali, né, aconteceria na Guerra Fria e tudo mais, certo? Então é importante vocês estarem atentos a isso, certo? Novamente, acho que esse aqui é o tipo de assunto que é importante você saber, independente se é para o vestibular ou não, porque isso aqui interfere diretamente com as relações de país, certo? Então aqui vamos iniciar essa aula com 2 imagens, certo? Essas imagens vão aparecer aqui do lado. A primeira imagem é esta daqui. O título dessa imagem, só ver aqui que eu perdi, que é isso mesmo. O nome da imagem é Civilização, certo? E nessa imagem a gente tem vários ícones da semiótica, até mesmo da iconologia existente, certo? Antes de mais nada, é importante a gente ter em mente que imperialismo ou neocolonialismo, mas o termo imperialismo, ele é muito usado para a gente entender o que é os Estados Unidos dentro da sua interferência mundial, certo? Estados Unidos e o Japão, que a gente vai ver mais pro final da aula, esses 2 países, eles atuam dentro da ideia do imperialismo e do neocolonialismo, mas principalmente na ideia de imperialismo. Depois a gente vai daqui a pouco entender o que são esses 2 termos, certo? Mas os Estados Unidos é uma nação imperialista sobre os estados que existem na América, tá? E partes da Oceania. E o Japão, ele vai ser uma das maiores potências imperialistas do mundo, exatamente sobre a China, ok? Então nessa imagem, a gente tem aqui a grande iconologia, o grande símbolo dos Estados Unidos, que é o Tio Sam, certo? Ele tá aqui, ó, como se fosse um professor, né? Com uma varinha ali, não varinha não, uma vara, né? E essa vara, ela na verdade é a ideia de correção, né? Só que se a gente perceber os 4 olhinhos que estão na frente dele, a gente tem ali Cuba, Porto Rico, o Havaí e lá atrás, deixa eu ver aqui, não dá pra ler muito bem. Ai, meu Deus. As Filipinas, isso mesmo. Lá atrás, a gente tem uma figura, uma pessoa limpando uma janela, eu acho. É uma janela, um vitral. E lá no finalzinho, né, na porta, a gente tem uma garotinha, né, negra, tentando entrar, talvez. Essa garotinha, ela tem um aspecto meio chinês, de certa forma. E a gente tem lá atrás um indígena americano, né, com uma pena ali. Então esse aqui seria um indígena. Então esses 4, 5, 6, 7 elementos são os elementos que são, vamos dizer assim, representam 3 estados da visão imperialista e neocolonialista, certo? Aqui, nesse primeiro plano, as nações que precisam de correção, precisam ser educadas. Então aqui a ideia da sala de aula,
ela representa isso muito bem. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o globo aqui na frente, a ideia é exatamente de mostrar um mundo existente para essas, né, para essas 4 nações. Essas 4 nações, estou fazendo uma carinha, se vocês repararem, ou de espanto, ou de medo, né, ou de, vamos dizer assim, espanto, medo. A gente pode dizer que também aqui eles têm uma cara de incompreensão, certo? Que é basicamente essa ideia. A gente tem que também reparar como eles estão sentados, né? Eles estão apenas sentados e ouvindo. Eles não estão escrevendo, eles não estão fazendo nada. Lá atrás, o indígena, ele tá meio que deslocado, inclusive dessas nações e das pessoas brancas ali atrás, certo? Então ele tá, ou seja, na porta, então ele é uma espécie de indigente. E a gente tem lá atrás, provavelmente, um afro-americano. Então, ou seja, é aquela pessoa ali que tá limpando a janela. Provavelmente deve ser um americano, estadunidense, e ele está fora da sala de aula, porque ele não tá nem com os países que estão sendo, assim, civilizados, e nem com as pessoas que, teoricamente, seriam os americanos, que estão ali no processo de leitura. E lá atrás, né, atrás dos 4 países, a gente tem pessoas brancas, certo? Lendo, com uma postura, como dizer assim, né, que pessoa que está sentada dentro da escola, então, ou seja, ela está ali seguindo um padrão. E o tio Sam, ele tá apenas o quê? Corrigindo essas 4 nações e não as pessoas lá atrás. Então, o que essa iconografia tem? E ela é muito comum quando a gente vai representar os povos, principalmente africanos, e esses povos que existem no que seria o Caribe. O que é isso, né? A prática principal do neocolonialismo é mitigar ou colocar uma ideia de um povo, uma etnia, né, um grupo étnico como inferior a outro, certo? Então, de certa forma, ou de certa maneira, essa representação é uma representação racial. A ideia de racismo ela vai surgir exatamente a partir desse momento, porque vai se criar a ideia de que a raça humana ela é dividida em vários grupos, certo? E um destes grupos é exatamente o branco e o negro, certo? E o indígena, né? O indígena já existia, mas era um preconceito mais era um preconceito mais existente, proeminente, mas aqui a gente está tendo uma representação racial. Essa próxima imagem que a gente vai ver agora, ela já é num contexto asiático, e a gente tem uma moça branca, loira, certo? Então a representação aqui da civilização, ela pode ser tanto uma representação, vamos dizer assim, estadunidense ou europeia, mas aqui no caso é estadunidense porque o nome da revista, que é a revista Puck, ela é uma revista dos Estados Unidos, mas essa aqui seria exatamente a ideia da civilização. Então essa moça civilizada, loira, de olhos azuis, com uma face branca, ali o blush ali, né, para ficar bem curadinha, e uma estrela iluminando o mundo. E ela tá exatamente o quê? Indo atrás de um chinês, né, que vai ser exatamente essa representação do chinês como chino, ou como uma figura inferior, né, uma figura meio esquisita, excêntrica, assim por gente. Essa representação do chinês, ela era muito vista pelos Estados Unidos e pela Europa como uma figura, era uma pessoa evoluída, vamos dizer assim, mas que tinha certos vícios, certas questões que deveriam ser corrigidas. Então ela tá com uma tesoura, e na tesoura tá ali o progresso do século XIX, então, ou seja, esse progresso industrial, esse progresso da civilização. Ela é a ideia da civilização, e ela tá contando ali, vocês não vão conseguir ler, mas ela tá contando o rabo de cavalo do chinês, e o rabo do cavalo do chinês era escrito ali costumes e tradições, né? Ou seja, os hábitos tradicionais. Então, ou seja, é a civilização europeia, é a civilização chegando à China, impondo a ideia de progresso. E cortar, né, pela raiz, né, pelo cabelo, esses hábitos tradicionais que não devem existir. Então a gente perceba que o neocolonialismo e o imperialismo, eles, no caso, né, se tornam um produto de, vamos dizer assim, interferência por completo
de dois principais continentes que ainda não tinham sido explorados, como, por exemplo, a América, que era a Ásia e a África. Então é importante entender o que é o conceito, né? Durante muito tempo, o neocolonialismo era visto como imperialismo, certo? E depois de uma reinterpretação do tempo histórico, se torna neocolonialismo, né? Então é importante compreender isso. O imperialismo, como o próprio nome diz, né? Nos remete ao império. Remete exatamente à construção imperial, seja dos Estados Unidos, seja da Europa e assim por diante. Porém, né, nos últimos tempos, né, principalmente com os estudos raciais, seja dos africanistas e assim por diante, o termo foi readaptado ou reintroduzido também como neocolonialismo. Por que neocolonialismo? Seria a ideia de uma nova colônia, ou uma nova ideia de colonização. Porque nem todo território africano e asiático era a extensão do império. Então, por exemplo, a Índia, ela vai se tornar, depois da Guerra dos 7 Anos e da Revolta dos Cipaios, ela vai se tornar, de fato, uma parte do Império Britânico. Então, a Índia, ela não era um país totalmente independente. Ela era uma espécie de protetorado. Era uma parte existente do Império Britânico que existia na Ásia, certo? Olha só como tá sujo aqui, gente. Que horror. Pronto, limpei. E ainda coloca o nariz depois, né? Horroroso. Que horrível. Então, ou seja, a Índia, ela era um braço do Império Britânico. Então, ou seja, isso era a ideia de imperialismo. Porém, a gente não pode falar o mesmo, por exemplo, do Congo. A gente não pode falar o mesmo do Chade. A gente não pode falar o mesmo de Seychelles. A gente não pode falar o mesmo de Gana. A gente não pode falar o mesmo de Mali. A gente não pode falar o mesmo da Eritreia. A gente não pode falar, assim, de certa forma, dos outros países existentes na África, por exemplo, porque nem todo país ele estava colocado dentro da metrópole, se assim podemos dizer. Ele era apenas uma parte, né, uma colônia desse país em outra região. Então, por isso que o conceito é muito estranho, ele é muito complexo, até mesmo ser entendido, mas não há erro em você falar ou imperialismo ou neocolonialismo. Só que o termo neocolonialismo, ele fica mais próximo desse combate mais crítico à relação da Europa com estes países, certo? Então é muito importante entender essa ideia do conceito. Então, de certa forma, a gente tem que entender o que era a Europa nesse século XIX, né? Aqui, a gente, estou seguindo o plano de estudo de vocês, só pra gente, só pra vocês ficarem, né, bem entendidos no que é importante pro vestibular. Aqui, no caso, tudo é importante pro vestibular nesse assunto. Então, o contexto da Europa no meio do início do 19 até o meio do século XIX era de não de desenvolvimento, mas era de um avanço da indústria, certo? A gente teve a Revolução Industrial, que começou lá na Inglaterra, certo? E depois ela foi se expandindo até mesmo pela ilha, né? A ilha da Bretanha, na Grã-Bretanha como um todo. E conforme a gente vai chegando ali no início do século XIX, a gente vai percebendo que essa potência industrial não ia ficar só na Grã-Bretanha. Ela ia passar a existir em outros países. Então a gente vai ter na Bélgica, que vai ser um dos principais países industriais da Europa nesse século XIX. A gente vai ter a evolução da indústria indo para a França. Depois a gente vai para a Holanda. Depois a gente vai chegar na Alemanha. Depois a gente vai chegar em partes ali do norte da Itália. A gente vai chegar em partes do Império Austro-Húngaro. Mas, ou seja, a indústria ela vai se expandir pelo mundo, certo? Então ela não vai ficar só localizada na Inglaterra. Isso vai fazer com que ocorra um problema, principalmente para a Inglaterra. Porque a Inglaterra, se a gente for perceber, ela é um país pequenininho, né? Ela é uma ilha. E enquanto não tinha a Revolução Industrial, não tinha uma indústria mais complexa nesses países europeus, a Inglaterra conseguia levar o seu produto, né? O seu produto industrializado, o seu excedente, para outras regiões da Europa. Até mesmo para outras regiões da América. Só que, tanto na América quanto na parte europeia, a gente vai ter vários outros desenvolvimentos. A gente vai ter, por exemplo, a influência dos Estados Unidos na América. A gente vai ter a França, a Bélgica e outros países se desenvolvendo mais nesse setor industrial. Então a Inglaterra ela vai ter um grande problema.
Ela não vai ter para quem vender o que ela tinha. Então ela vai ter a grande ideia, que é o quê? Ela já era uma potência marítima, ela já tinha influências no mundo todo, mas só que essas influências estavam um pouco limitadas. Estavam limitadas à América, partes da Ásia e partes da África. Então qual é a brilhante ideia dela? Levar toda a sua produção excedente, ou produzir excedentes, ou produzir novos produtos para outras regiões. Então assim, a Inglaterra ela vai intensificar o seu processo de interferência em países na África e na Ásia, que eram regiões que até então eram um pouco não eram desconhecidas. Os europeus sabiam o que tinha lá, só que eles não tinham em grandes interesses de interferência. Por quê? Boa parte do que existia, né, da interferência europeia estava na América. Só que a América já estava quase que independente, então não tinha lógica você manter uma força coercitiva, uma força de pacto colonial nesses países. Então isso vai fazer com que exista, exatamente por isso o nome, um novo colonialismo, né? Uma nova ação perante o mundo, ok? Então isso vai fazer com que algumas nações se destaquem neste processo, que vai ser exatamente a Inglaterra, que vai ser o grande centro imperial no mundo, né? A velha lógica, né, de que a bandeira da Grã-Bretanha nunca vê o sol, ela nunca está sem ser iluminada pelo sol, e a França. Então, essas duas nações vão ser importantes. A França, principalmente no norte da África, parte do Oriente Médio e até mesmo na região ali da Ásia, ali, né, Myanmar, Vietnã, Tailândia. E a Inglaterra vai ser uma força principalmente ali no norte, na parte sul da África, certo? Nessa costa aqui africana e principalmente na Ásia, mais especificamente na China e na Índia, certo? Então, ou seja, essas duas nações vão ser as principais, mas se a gente for pensar aqui o nosso contexto do vestibular, a gente nunca pode esquecer de Portugal, certo? Portugal já era uma potência marítima ainda. Portugal demora para garantir a independência dos seus países aqui na América. No caso, era o único, era Portugal, né? Mas Portugal, ela tinha... No caso, era o Brasil, né? Só que Portugal, eles tinham um grande interesse na África, exatamente na região de Moçambique e na região de Angola. E já tinha outros lugares, mas no continente, as principais ações de Portugal vão ser em Moçambique e Angola. E isso vai interferir muito na Grã-Bretanha, que a gente vai ver mais pra frente, certo? Então, ou seja, esse contexto europeu do século XIX era um contexto complexo, era um contexto de poucas alternativas para o excedente industrial. Então aqui a gente já tem uma grande diferença, né? O colonialismo que a gente vai ter lá no século XVI, ele é um tipo de colonização que vai ser muito restrita, porque ele vai ficar limitado ali entre Portugal e Espanha. Só que aqui agora no neocolonialismo, a gente vai ter Portugal, a gente vai ter Espanha, a gente vai ter Inglaterra, a gente vai ter França, a gente vai ter Alemanha, a gente vai ter Itália, a gente vai ter Holanda, a gente vai ter Bélgica, a gente vai ter várias outras nações participando. Ao todo são mais ou menos 15 nações e os Estados Unidos, né? Então, ou seja, a gente tem uma nova configuração de interferência mundial. Se antigamente ficava restrito apenas a Portugal e Espanha por causa do pioneirismo naval deles, né, de toda a influência da Igreja Católica, aqui não. Aqui a gente está falando de uma ação ligada à Revolução Industrial e exatamente ao desenvolvimento do capitalismo, que agora se torna, de fato, um produto de domínio dentro dessas nações, certo? Então, ou seja, o ápice de todo o processo do neocolonialismo vai ser exatamente a Conferência de Berlim, que vai acontecer ali entre 1884 até 1885, ou seja, ali em torno de um ano. E ela dura muito porque ela tinha muita coisa que estava em jogo, certo? Basicamente, o que estava em jogo era o quê? Era saber quem ia ficar com o quê. Então, ou seja, aqui a gente vai ter a primeira agressão existente a essas nações. Ou seja, países na Europa, mais Estados Unidos, vão decidir o que é que tem que existir na África. Então esse aqui vai ser o processo, o famoso processo, né, de roedura do continente africano. Esse processo de roedura é o quê?
é quando essas nações elas vão passar a dominar a região todo o continente americano, com exceção da Libéria e da Etiópia. E nesse processo de interiorização do continente vai acontecer exatamente a divisão. Então, se antigamente a África não era dividida, porque não existia a ideia de nação, não existia a ideia de país, existiam impérios, ok, mas eles não eram exatamente delimitados por questões geográficas. Então, isso aqui é muito importante a gente ter em mente, por quê? Porque esse processo da Conferência de Berlim é o que vai gerar o mapa geográfico, o mapa político, hoje do continente africano, certo? Então, ou seja, vão se impor lógicas dentro de um conceito europeu, e isso vai formar e vai fundar, de certa forma, um continente totalmente desmembrado, desconfigurado. Aqui no mapa que a gente está aqui do lado, a gente consegue ver como que era, entre aspas, as divisões étnicas, as divisões de grupos locais dentro do continente africano. E isso agora, nesse outro mapa, a gente tem como ficou, né? Então, ou seja, dentro depois da Conferência de Berlim, óbvio, né? E aqui a gente percebe que não tem nenhum respeito existente ao que era antes. Então, ou seja, grupos rivais, provavelmente, vão ter que ficar dentro de um mesmo país. Um exemplo que eu gosto sempre de citar, que é o de Angola, são exatamente 18 grupos étnicos, 18 grupos locais, que nem todos eram unidos, né? Eles não tinham uma lógica comum, e eles passaram a ter que estar comuns, né? Dentro de um mesmo país, por causa da imposição da Conferência de Berlim, exatamente na imposição colonial portuguesa, certo? Então isso aqui é um ponto importante. A Conferência de Berlim, ela é o marco de interferência europeia na África. E na Ásia, professor? Como que é na Ásia? Na Ásia não tem Conferência de Berlim, certo? Na Ásia, a gente tem que sempre lembrar que a Companhia das Índias Orientais, por exemplo, ela já tinha interferência na Índia e no Paquistão. Então, ou seja, o processo de divisão da Ásia, ele não é tão claro, de certa forma, certo? Mas a gente tem que também ter em mente que na Ásia, o processo de formação, até mesmo populacional, é totalmente distinto do africano, certo? Então, na Ásia, a gente vai ter uma presença maior de grandes impérios e de impérios que vão concentrar as suas ações num espaço até mesmo grande, até mesmo pequeno, de ação. Por exemplo, a Índia, por exemplo, o Irã, por exemplo, a China, a Mongólia, por exemplo, o Japão, a Coreia, né? Ou seja, eram regiões grandes com impérios bem centralizados, e isso vai fazer com que a influência europeia seja, de certa forma, mais facilitada. Eles já entram naquela região, há uma espécie de respeito limitado, mas eles entram naquela região e já impõem um certo poder político, um poder econômico. Eu diria que o que rege o neocolonialismo é exatamente o poder econômico, é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela gera como eu já disse, um excedente, só que aqueles 3 M's da Revolução Industrial que a gente viu na aula de Revolução Industrial, que é o mercado externo, matéria-prima e mão de obra, vão ser fatores preponderantes para exatamente fazer com que a Europa busque, tanto na África quanto na Ásia, principalmente mercado consumidor. Ou seja, expandir o seu lucro. O lucro existente na Europa não era o suficiente? Era, talvez. Mas era importante marcar território. Era importante ter outros mecanismos. Mas o principal de tudo, né? O processo de dependência na América faz com que comece a haver uma escassez de certos materiais, que antes eram muito mais fáceis de buscar na América, porque a América não era independente, né? Era mais fácil você intermediar com Portugal e com a Espanha, principalmente com a Espanha, o que você queria, do que necessariamente comprar, né, aquele produto de maneira mais cara. Com o processo de independência na América, isso vai mudar a lógica, porque a gente vai ter a criação de vários países. Esses países agora vão cobrar impostos, vão cobrar taxas às nações europeias. Isso vai fazer com que a Europa vá para onde? Vai para a África, para buscar exatamente matéria-prima e mercado consumidor para o seu processo de mão de obra da Revolução Industrial. Ou seja, a Revolução Industrial, ela passa a ser também, a partir desse momento, um processo de interferência
de soberania, né? Então, ou seja, você interfere nesses grupos, você interfere nessas lógicas para exatamente criar um novo modelo de desenvolvimento do capitalismo. Então, ou seja, não tem como dissociar o processo neocolonial do processo capitalista, porque uma coisa está andando com a outra, certo? Então não tem como dissociar. Então o processo de dependência das Américas, ela cria exatamente uma interferência muito grande no que acontece na África e na Ásia, certo? Só para a gente ter aqui uma diferenciação, na Ásia, a gente vai ter mais uma presença de mercado consumidor, tá? E de matéria e de mercado consumidor, principalmente, e de mão de obra, tá? Na África, a gente vai ter mais uma extração de matéria-prima e de mercado e de mão de obra, e também de mercado consumidor, certo? É sempre também muito importante lembrar, daqui a pouco a gente vai abordar isso com mais clareza, com mais atenção, é que a Europa não tinha bons olhos para o continente asiático, quer dizer, continente africano, certo? Aí a gente vai ter toda a questão do racismo e tudo mais, quanto que na Ásia existia uma certa tolerância com o que existia lá, certo? Só pra gente aqui dividir, que eu acho que são dois países que o vestibular mais cobra. Portugal tinha um interesse muito grande, tinha já Angola e já tinha Moçambique. Só que qual era a ideia megalomaníaca de Portugal? Era exatamente unir a parte de Angola e a parte de Moçambique no único país. Nesse mapa que a gente está vendo aqui em cima, que é o mapa cor-de-rosa. O mapa cor-de-rosa era a ideia de unir, ou seja, de fechar essa parte sul do continente, isolar a África do Sul de certa forma, de certa maneira até mesmo a Inglaterra, de isolar a Inglaterra, ou de certa forma isolar Portugal, e unir o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Oceano Índico, desculpa. A Inglaterra nunca vai concordar com isso, né? Tanto é que a grande questão existente é que a Inglaterra vai ter outra ideia mais megalomaníaca ainda, que é unir o Egito. Opa. É um gato, né, gente? A gente não tem como controlar isso. Eita, vai passar aqui. Não. Isso. Agora ele tá aqui na luz. Pronto. Acho que agora ele ficou controlado. A ideia da Grã-Bretanha era de unir a África do Sul até o Egito numa grande linha férrea. Isso nunca aconteceu. Mas, de fato, se a gente for pegar o mapa da colonização britânica, a gente vai perceber que existe uma espécie de linha reta entre o Egito, que era a região ali do Mar Vermelho, do Canal de Suez, até a região da África do Sul, certo? O Canal de Suez, ele era muito importante para a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha muita colônia na região da Ásia, né? Índia, China, o próprio Paquistão, de certa forma. Partes do Oriente Médio também tinha influência na Inglaterra. Então a Inglaterra tinha muito interesse em unir o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, e vai ser criado exatamente o Canal de Suez no Egito. O Egito era uma espécie de grande nação que tinha influência tanto da França quanto da Inglaterra, certo? E essa relação é muito importante você saber, porque o vestibular dá um foco maior em Portugal, na questão do mapa cor-de-rosa, em Angola e Moçambique. A gente vai ter mais pra frente uma aula específica desses países pra gente analisar melhor. E a Inglaterra. A Inglaterra, ela tinha interesses muito maiores do que todas as outras nações existentes, certo? Um detalhe muito importante era a Bélgica, né? A Bélgica do Leopoldo II, ela tinha um interesse dentro da Conferência de Berlim de exatamente dominar parte da África. Então a Bélgica é um país muito pequenininho na Europa, vai ter praticamente uma das maiores colônias na África, que é exatamente o Congo. O Congo belga vai ser palco das principais do principal ato de barbárie existente, né? A Bélgica vai impor uma lógica muito preconceituosa, muito racista, muito dominante sobre o Congo. Isso vai ter influências até hoje no país, certo?
Tanto é, né, que as grandes revoltas que aconteceram aí, raciais na Bélgica, a grande questão era exatamente o Leopoldo II, né? O que fazer com o Leopoldo II, né? Leopoldo II, ele é um herói nacional na Bélgica, né? Ele é considerado um dos principais reis, imperadores existentes. Então, você perceba que esse mundo colonial, neocolonial, ele tem dois lados. Ele tem um lado, se você olhar pelo lado europeu, você vai perceber que ele é visto como uma figura heróica, uma figura que levou o progresso europeu para essas regiões. Mas se a gente for analisar para o lado do congolês, por exemplo, né, tanto na República Democrática do Congo quanto no Congo, a gente vai perceber que ali não tem uma visão nada bonita do belga, né? Então era muito comum, por exemplo, decapitação de mãos, de pés e assim por diante, das pessoas que ou iam de encontro ao que acontecia ou que deviam alguma coisa. Isso é um dos atos existentes, né? Então a gente percebe que até hoje, né, essa relação europeia com a África, principalmente, ela é uma relação colonial, né? A visão da Europa para a África ainda é uma visão colonial, ainda é uma visão imperialista. Esses países estão independentes, mas eles não se tornaram dependentes de si próprios, né? Existem claramente questões de corrupção, questões de imposições de lógicas dentro desses países na África, existe, mas a contribuição europeia perante o que é a África hoje, principalmente, é muito maior. Existe um filme chamado Bamako, que é exatamente a problematização dessa lógica, que é quando o Mali, né, no caso não, o Senegal, vai colocar a Europa em xeque, vai exatamente fazer. É um filme muito complexo de se entender, mas eu acho interessante, se você conseguir achar. É um filme que exatamente faz essa contraposição da relação do Senegal de hoje e a relação do Senegal com a Europa, né, e todos os custos deixados, certo? Então é muito interessante ver esse filme se você conseguir achar, muito difícil de achar. Então é importante a gente entender que tanto o continente africano quanto o continente asiático eram continentes muito complexos para haver um simplismo europeu sobre eles, certo? Se a gente for entender a África, como a gente acabou de ver naquele mapa que a gente mostrou, a África ela era muito complexa no sentido de etnias, né? De grupos étnicos. Era muita coisa. Eram mais de 1000 existentes dentro de um continente gigante que é a África, de certa forma. Então isso vai criar a ideia de uma invenção. A África que a gente conhece hoje é uma África inventada pelo europeu. É ele que delimitou que a África do Sul é ali. É ele que delimitou que Angola é daquele lugar. É ele que delimitou que o Marrocos fica naquela região. É ele que delimitou que a Argélia fica nesse outro lugar e assim por diante. Então, ou seja, a África política que a gente tem hoje é uma África totalmente inventada dentro dessa complexidade que é o continente, certo? Que é diferente da Ásia. A Ásia não tinha grande... A Ásia tem, de certa forma, né? O continente asiático tem muitos grupos étnicos existindo, mas, como tinha dito antes, existia uma lógica de conjunto centralizador muito mais forte. Por exemplo, o Irã, ele sempre existiu daquela forma desde o Império Persa. A China, ela sempre foi um estado centralizado e organizado desde o 2000 a.C. Mesmo a gente pode falar da China, da Índia, que tem quase 5.000 anos de existência. A gente pode falar, por exemplo, do Japão, né, que sempre existiu naquela organização. A gente pode dizer a mesma coisa da Coreia. A gente pode falar a mesma coisa da Mongólia. A gente pode falar até mesmo de regiões ali do Oriente Médio, que eram países já, de certa forma, delimitados dentro de uma lógica. Isso quer dizer que não existiam grupos étnicos distintos? Nem sempre, certo? Por quê? Parte do Oriente Médio estava dentro de uma lógica religiosa, que era o islamismo, e de certa forma isso juntava todos eles uma lógica ali religiosa. A mesma coisa existia na Índia, né? A Índia tem várias vertentes do hinduísmo, mas quase todas elas convergem para a mesma lógica. A mesma coisa na China, com o confucionismo, e a mesma coisa no Japão. Existem outros países, como por exemplo Indonésia, Mianmar,
o Sião e assim por diante, que eram também grandes impérios. Então, ou seja, a Índia, a parte asiática, ela tinha ainda mais uma complexidade maior, porque não era somente chegar e impor uma lógica europeia, né? Chegar e formar uma nova nação ou um novo colonialismo. Na Ásia, isso já era um pouco mais delimitado. A Europa vai impactar nessas regiões, mas vai ser uma coisa mais ligada ao político e também ao racial, certo? Então, por exemplo, a África do Sul, que a gente já teve um podcast sobre a África do Sul, é um país totalmente complexo, né? Porque na África do Sul, além de ter as etnias locais, a gente vai se criar uma nova etnia, que é exatamente a etnia Boer. E essa etnia é uma etnia branca, né? Que é aquela mescla de holandeses, principalmente com franceses e ingleses. Além disso, né, de toda essa complexidade, chega a Inglaterra e impõe uma lógica que é a África do Sul, né? Que vai ser exatamente a Guerra dos Boeres, que é uma guerra importante, vocês saberem. A gente viu lá no nosso podcast. E a gente percebeu naquela lógica que a Inglaterra vai impor um mecanismo diferente. Ela vai ter uma preocupação muito mais política naquela região e depois, né, o político acarreta o econômico. Então a gente percebe que alguns países vão ter ações diferentes. Portugal, tanto em Angola como Moçambique, vai interferir diretamente. Então Angola e Moçambique vão ser parte do Império Português. Diferente da Argélia. A Argélia que vai ser colonizada, né? Colonizada, invadida pela França, ela vai aí sim impor uma lógica de cima para baixo em relação à Argélia. Ou seja, a França vai impor uma ideia de nação para a Argélia, a França vai impor uma ideia de sociedade para a Argélia e a França vai impor uma ideia de civilização para a Argélia. É muito parecido com a Nigéria, que vai ser colonizada pela Inglaterra, só que a Nigéria, por exemplo, diferente da África do Sul, a Nigéria era um país, né, até hoje é um país muito populoso, é um país que tinha um interesse muito maior na questão de mão de obra, de mercado externo e assim por diante, uma questão mais industrial. E essa interferência na Nigéria, por exemplo, por parte da Inglaterra, tinha esse aspecto tanto político quanto de interferência cultural. Que chega a um outro ponto, né? Na África, a interferência cultural dos países europeus sobre eles vai ser muito maior. Vai ser uma coisa assim, principalmente na língua, né? No processo histórico, muito maior. Por quê, né? Existia dentro na visão do africano a ideia de que ele não tinha nenhum traço de civilização. Então tinha que se colocar para ele qual era a história correta, qual era o modo certo de se vestir e até mesmo a cor, né? Era muito comum existirem sabonetes que faziam a pele ficar branca ou um embranquecimento, de certa forma. Só que isso não tem um impacto direto. Isso vai, vamos dizer assim, apenas arranhar esses países, porque por serem países com grande complexidade de formação cultural, linguística, de certa forma, por mais que o europeu tente dominar esses países, eles não conseguem por completo, porque a lógica cultural nesses locais era muito sedimentada, certo? Diferente, por exemplo, da Ásia. Quando chega a Inglaterra, na China e na Índia, eles não conseguem, de forma alguma, tirar os aspectos religiosos, tanto da Índia, principalmente, né, quanto da China. Então, o que eles vão tentar colocar para eles? A ideia de que o hábito europeu é mais correto. Então, ou seja, na Índia vai se impor uma lógica linguística, que é o inglês. De certa forma, o inglês na Índia, ele se tornou uma língua quase que oficial, embora o hindi, né, ele seja falado também lá, mas principalmente o inglês é uma língua principal, principalmente nos grandes centros, e a Índia vai ser imposto na Índia vários hábitos. Por exemplo, o chá, que era indiano, mas ele vai se adaptar à lógica do chá inglês. O cricket, vários outros jogos existentes na Inglaterra vão ser impostos sobre a Índia, por exemplo. Então a Índia ela vai sofrer um processo político muito forte, certo? Assim como a China, né? A China vai também passar por uma imposição de hábitos culturais, de tentativas de hábitos culturais pelos britânicos de maneira muito
preeminente. Só que, e acho que esse é o principal dessa aula, que vocês têm que entender, é que nenhum desses países que eu falei, né, África do Sul, Angola, Moçambique, Argélia, Nigéria, China, Índia e assim por diante, nenhum desses países sofreram um impacto cultural tão forte, né? Ainda existem hábitos culturais locais. Só que no aspecto político e no aspecto econômico, aí sim, que era talvez o principal objetivo dos europeus, eles conseguem de fato, ou seja, desestruturar toda a lógica de centralização política ou de organização política desses locais, certo? Não é à toa que a maioria desses países passam até hoje por crises, sejam crises humanitárias, sejam crises de saúde e principalmente crises econômicas. Só que aí tem aquela grande questão. Você chega no século XIX, no Níger, e você fala, você é pobre, você não é desenvolvido. A pessoa olha para o europeu, para aquele cara branco e fala, mas o que é isso, né? Então, ou seja, por isso que a ideia de África e a ideia de Ásia que a gente tem hoje, ela é uma criação europeia, é uma criação do século XIX sobre o que é, ou seja, no ponto de vista ótico, do que é a civilização. Isso a gente pode dizer que é exatamente uma invenção de cultura, né? Que é no caso aqui, estou pegando, né, de um antropólogo que é o Roy Wagner, e ele diz exatamente isso. O continente europeu, o continente africano, eles colocam uma invenção sobre essas culturas. E isso só vai acontecer exatamente a partir do estranhamento. Quando a Europa fala que esses países são estranhos, são mitigados dentro de uma lógica, que ou seja, uma lógica colonial europeia, uma lógica civilizacional, que são aquelas imagens que a gente viu antes, né? Da educação, da correção, isso vai fazer uma imposição nesses países, né? E isso vai ter impactos, principalmente no setor econômico e no setor de estrutura social, certo? Então isso é muito potente. E o Japão, né? O Japão é muito diferente. O Japão é uma ilha, um arquipélago, na verdade, e depois da Revolução Meiji, que vai mudar por completo o que é o Japão, que é o Japão atual, o Japão vai sair de uma era feudal, uma lógica ali dos shoguns e assim por diante. Essa lógica ela vai ser totalmente tirada, ela vai ser, é como se fosse de 3, 5 anos, tudo isso deixa de existir e vai existir um Japão industrial, um Japão de grandes cidades e assim por diante, né, como Tóquio, Hiroshima e assim por diante, Sapporo e assim sucessivamente. Ou seja, o Japão ele vai se tornar uma potência industrial no século XIX. Aí você pensa, o Japão vai ser invadido por outro país europeu? Não, não se engane. Os Estados Unidos vai ter influência no Japão até, vamos dizer assim, o início ali, o meio do século XX. Né? À toa que o Japão era um país inimigo dos Estados Unidos durante muito tempo. Mas o Japão ele vai ser uma potência industrial na Ásia. Então é diferente. Se a China e a Índia elas foram invadidas pela lógica europeia, é o Japão que vai colocar a sua imposição principalmente na China, certo? Então o Japão ele vai ser uma potência industrial, ele vai ser um país que vai causar guerras, principalmente na Coreia, por exemplo, assim como na China, e o Japão vai ser exatamente um país imperialista, assim como os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vai ser uma potência imperialista, na Ásia principalmente, em partes do Japão, mas muito mais evidente nas Filipinas. É sempre bom contextualizar, né? As Filipinas ela era uma colônia espanhola. Quando os Estados Unidos começa um processo ali de expansão do seu território, eles vão tomar a parte das Filipinas que era espanhola para eles, que é exatamente, né, dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos vai ter uma imposição colonial ou imperialista nas Filipinas. Então as Filipinas, só para a gente completar aqui, é um país muito complexo, porque ele foi invadido por espanhóis e ele foi invadido depois por americanos. Então é uma formação, é um país muito peculiar, certo? Então só pra gente ter em mente, né? Os Estados Unidos ele vai agir principalmente na América. Só que a ideia dos Estados Unidos não era exatamente controlar aquele país, não era politicamente, como foi, por exemplo, com a Inglaterra, e até mesmo com a França, de ter domínio
sobre a política daquele país. A ideia dos Estados Unidos era ter predominância, principalmente econômica. Ou seja, os Estados Unidos queria ser um país que protegesse, nessa lógica, né, de proteger o continente americano de qualquer interferência europeia, de qualquer outra interferência. Ou seja, só os Estados Unidos poderiam mandar aqui. De certa forma, até hoje é assim, né? Então, ou seja, é importante entender alguns conceitos, né? Talvez o principal deles é o darwinismo social. O darwinismo social, ele é emprestado da teoria da evolução do Darwin, e era basicamente a ideia de que existe ou existem várias raças, certo? Existe a raça branca, essa raça europeia, a representação da Europa. É uma raça que atingiu um processo de evolução. Esse processo de evolução seria exatamente a civilização. Então, ou seja, toda essa ideia do imperialismo, ela está ligada à ideia do positivismo, a ideia de que as nações elas têm que avançar sempre para o progresso, elas nunca podem estar voltando. Está totalmente ligada à ideia do iluminismo, a ideia de que o europeu ele atingiu o ápice da razão, ele atingiu o ápice da civilidade, ele atingiu o ápice dos controles políticos. Então, ou seja, toda a ideia do darwinismo social, ela vai se apropriar da lógica darwinista da evolução e ela vai impor uma outra concepção, a concepção de que vamos perceber o seguinte: quais são as únicas nações que são evoluídas dentro dessa lógica europeia? A Europa. Qual é a cor dessas pessoas? Branca. Então, se a gente for analisar os americanos, né? Por exemplo, os brasileiros, argentinos, mexicanos, eles não são brancos, né? Eles são ali, que seria ali um mestiço, né? E aí vai ser várias denominações, né? Mulato, crioulo, pardo. Vai se criar a ideia de, por exemplo, que essa pessoa ela é mameluca, cabocla, seja lá o que for. Ou seja, é uma pessoa que não é branca, mas também não é negra, mas também não é amarela. Ou seja, é uma raça que tá ali na inferioridade, né? Ela foi o quê? Ela foi, antes de tudo, dominada por nós europeus, então ela é uma raça menos evoluída. Ela só conseguiu a evolução por causa de nós europeus. Só que quando ela vai olhar o asiático, o amarelo, ela vai falar, olha, eles são parecidos com a gente, tem império, tem uma língua organizada, eles têm processo de escrita. Então, ou seja, eles são até que evoluídos, né? Mas talvez eles estão ainda ligados a vícios. Seja o religioso, seja o vício exótico do termo, se assim podemos dizer. Ou seja, eles são exóticos. Então eles são um pouco menos evoluídos. Só que quando eles vão olhar o negro, principalmente, o africano, eles vão falar que aquele povo ali é um povo sem jeito. É um povo sem alma. É um povo cheio de vícios. É um povo... É como se fosse a ideia do demônio, né? É como se não existisse outro jeito a não ser a correção. Então o darwinismo social é uma imposição de criação de raças. Então é a partir do darwinismo social que a gente vai ter a outra lógica, que é exatamente do determinismo biológico. Existe um fator geográfico, um fator climático, um fator biológico que faz o homem branco ser mais evoluído que o homem negro, que o homem amarelo, que o homem nem branco nem negro, um pardo, seja lá o que for, esse povo mestiço. Então, ou seja, o darwinismo social vai determinar uma lógica biológica a partir de conceitos da antropologia, a partir de conceitos sociais, econômicos e assim por diante, para criar uma teoria. Então é muito importante ter em mente que o darwinismo social ele era uma lógica científica. As pessoas empregaram conceitos. No Brasil a gente vai ter, por exemplo, o Nila Rodrigues, que ele vai fazer vários estudos de crânios, vários estudos de cor, de formato da mão, do pé, para falar que existe um brasileiro perfeito. Esse brasileiro perfeito é o branco. Então, ou seja, o darwinismo social ele vai ser uma lógica que vai impregnar todo o século XIX até metade do século XX o que é o país, o que são esses países existentes, certo? Isso vai criar a lógica também do determinismo cristão. Tanto na África quanto na Ásia vai se criar a ideia de que
O único modo de corrigir essas pessoas é criar uma lógica religiosa. É você falar que exatamente esses lugares ou essas regiões precisavam de um missionarismo cristão. Então, ou seja, você educar eles para uma religião que seria a religião correta. O cristianismo educaria esses povos, eles seriam, vamos dizer assim, cristianizados. Você percebe que isso aqui é muito parecido com o que era a lógica colonial, né? No colonialismo, você tinha aquela lógica, né, de que a igreja, dentro de toda a questão da reforma e contra-reforma, precisava expandir sua fé. Aqui não. Aqui é simplesmente uma ideia de que o negro, ou no caso a pessoa preta, a pessoa amarela, mas principalmente o africano, precisava ser corrigido dentro dessa lógica de pensamento religioso. Outro ponto é exatamente a ideia do fardo do homem branco. A ideia do fardo do homem branco, que a gente tem aqui nessa imagem aqui em cima, é exatamente o quê? É o europeu ou estadunidense que precisava criar, vamos dizer assim, ele colocou para ele a lógica de que ele tinha que tutelar esses povos. Então o que ele tinha na mente? A gente tem que levar eles nas costas, passar por vários percalços, como a civilização, o progresso, a ordem, assim por diante, e assim educá-los. Então o fardo do homem branco está totalmente ligado ao darwinismo social. Então, ou seja, é a ideia de que o homem branco, o homem europeu, o estadunidense, ele tinha o dever cívico, o dever moral, o dever mundial de educar esses povos. O que é uma loucura, né? É, de novo, é a ideia de padrão. Você coloca uma régua, essa régua tem que ser de acordo com a minha lógica. Se não está de acordo, tchau. Você vai ter que ser colonizado, você vai ter que passar por um processo de exotismo. Aí a gente chega nos outros pontos, que é exatamente culturalismo e folclorismo, ou seja, você vai fixar, você vai falar que esses povos, eles não avançam. Você vai falar que existe um folclore sobre eles, você vai falar que existe uma cultura, um culturalismo. E o que é isso? É você dizer que essas culturas, essas tradições não avançam, que elas estão sempre fixas, que elas estão presas a certas visões que não as fazem avançar. Só que aí, de novo, o que é avanço? O que é, vamos dizer assim, processo de mudança? É mudança somente o que o europeu diz que é mudança? Ou é mudança também o que esses povos acham que é mudança? Então você perceba que o culturalismo e o folclorismo, eles existem inclusive na América, né? Você dizer que nós não temos cultura, dizer que a nossa cultura é uma cultura que precisa ser organizada, que é toda aquela ideia do misticismo, né? Da mística, da mestiçagem brasileira. Que na África, por exemplo, vai dizer que esses países de cultura, de religião mística não servem, são apenas vícios que não deixam eles avançar. É você dizer que comer largato, comer jacaré, comer cobra, seja lá o que for, isso não é uma coisa de Deus, não é uma coisa lógica, então você tem que abandonar esses hábitos. Então você percebe que a ideia do culturalismo faz criar a ideia do orientalismo e do exotismo, principalmente na Ásia, ou seja, você criar nesses países a lógica de que eles não estão avançando, de que eles não têm organização, que a organização única que eles têm é uma organização que não é a correta. Isso não faz eles avançarem no pensamento, eles não são racionais. Eles pensam a partir da lógica, da paixão, da lógica das emoções. Coisa que o europeu não seguia. O europeu só seguia a razão. Então essa ideia do orientalismo, do exotismo, é o que vai criar a ideia de que o asiático e o negro, ele é exótico. Isso é, por exemplo, muito presente na moda, né? Na moda diz que um modelo que não é branco, ele é exótico. Né? Você dizer que a pessoa negra, ela não é negra, ela é exótica. Que a asiática, uma pessoa de descendência asiática, ela não é descendente, ela é exótica. Então esse exotismo, esse orientalismo, né? Criar que esses povos são povos meio fantasiosos, é complicado. Existe um episódio do Master of None, vou deixar aqui para vocês a indicação, que ele fala exatamente disso, né? Que ele faz uma problematização dessa raça, né? Que foi criada, né? Mas essa ideia do racismo sobre o indiano, né? Ele é indiano, então ele é negro, né? O indiano ele é considerado como negro, e
Ele faz toda uma crítica, né? Bem interessante, inclusive. Outro ponto muito importante é o racismo. O racismo, ele não existia antes. Ah, professor, você tá louco? Já existia. Existia, sim, uma ideia de que o negro, ele era, principalmente no processo de escravidão, ele não tinha valor, vamos dizer assim. Só que não existia a ideia de racismo, não existia essa palavra. Porque a ideia de racismo, ela vai surgir a partir do darwinismo social. Quando vai se criar essa classificação de raças, é que a gente vai ter exatamente a ideia de racismo. Ele já existia, certo? Ele estava ali, mas não era esse o nome dele ainda. Isso vai ser um processo que vai acontecer mais para frente, certo? Então é importante entender que esses conceitos são conceitos que vão acontecer principalmente no século XIX. Eles talvez já existiam anteriormente, só que no século XIX eles vão ganhar outra força. Eles vão ganhar uma outra potência. Então é sempre muito importante, porque tudo isso que a gente está falando está ligado à ideia de identidade, né? Qual a identidade desses países? Qual a identidade chinesa pro britânico? Qual a identidade chinesa pro chinês? Qual a identidade do nigeriano? Qual a identidade que o nigeriano é posto, né, ou é colocado sobre ele, do britânico? Então, ou seja, esse processo que vai acontecer vai modificar a própria ideia de identidade desses povos, porque eles vão passar por um processo de agressão cultural muito agudo, muito acentuado, certo? Isso aqui também está totalmente ligado à ideia de trabalho. Você dizer que esses povos, por serem, vamos dizer assim, cheios de vícios, povos que têm que ser corrigidos, o trabalho é a única solução para eles. Então o trabalho aqui, ele é um trabalho, vamos dizer assim, assalariado, mas ele é praticamente um trabalho escravo. É uma remodelação do processo de escravidão, certo? Você vai colocar somente uma desvalorização do trabalho, que existe até hoje nesses países, né? Somente nos países asiáticos. A ideia de que um produto, sei lá, um celular desse aqui, a mão de obra da pessoa vai ser, sei lá, uns 10 reais, né? E ela não vai nunca avançar, né? Porque o trabalho dela para fazer 10 celulares é 10 reais, né? Então, ou seja, a desvalorização do trabalho, a desvalorização dessas identidades, dessas culturas, é o processo imperialista ou neocolonial que existe até hoje, certo? Então, ou seja, se impõe uma narrativa. Se põe uma lógica de narrativa do europeu sobre esses povos. A ideia de que a busca única por território, por expansão industrial, faz com que a Europa crie uma narrativa dela própria. Isso vai ser muito comum na Inglaterra e na França. A Inglaterra, principalmente, ela tinha uma lógica muito perversa. Ela tinha uma imposição muito forte da sua própria história, por exemplo, né, nas suas colônias. Então era comum nos livros escolares existentes, a história deles só começava a partir da Inglaterra. Então eles estudavam tudo o que tinha na Inglaterra, era todos os hábitos ingleses, como do chá, por exemplo, do gengibre e assim por diante, das maçãs, por exemplo, que eram, ou seja, produtos culturais ingleses, britânicos, que eram impostos sobre eles. Então, ou seja, isso tem reflexos até hoje, né? Porque se o processo neocolonial, ele vai durar mais ou menos 100 anos, ali uns 90, 80 anos, ele dura muito tempo, né? E ele vai impor ele vai marcar toda uma geração. Então você imagina que uma geração, ela dura mais ou menos de 90 a 100 anos, porque é o processo das pessoas envelhecerem, terem filhos ou netos e influenciá-los. Isso vai influenciar esses países até hoje. Tanto é que as mudanças de narrativa, elas passam a acontecer exatamente no final dos anos 90, no final do século XX, por exemplo, quando esses países vão reinterpretar as suas próprias histórias. Eles vão criar outras narrativas. Eles vão sair dessa narrativa imposta pela Europa. Coisa que a gente, na América, já, de certa forma, já tinha passado. Porque é também muito importante ter em mente. O processo colonial na América, ele, de certa forma, criou países, né? O Brasil, a Venezuela, a Argentina, o Paraguai, Guatemala, Costa Rica, são países
que por mais que eles já existissem, né, existissem ali os povos indígenas, assim por diante, acho que só o México a gente pode tirar um pouco dessa parte, México e Peru, mas quase todos os países eles foram inventados pela Europa. Então a gente tá ali desde o século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, criando uma narrativa, ou tentando criar uma narrativa venezuelana, colombiana, brasileira, argentina. Coisa que nesses países, né, tanto na África quanto na Ásia, eles já tinham. Então, ou seja, eles já tinham uma lógica de nação, eles já tinham uma lógica de identidade, de cultura, de religião, de língua muito própria. Ou seja, eles já estavam no seu processo pessoal de desenvolvimento. Só que chega a Europa, já no processo mais agressivo de colonização, de narrativa, inclusive, e coloca uma realidade outra. Então o processo é muito mais agressivo, porque ele influencia e ele tem um impacto gigantesco, né? Porque ele está tentando desmantelar países e realidades já existentes, certo? Então o processo neocolonial ele vai influenciar principalmente a Primeira Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial ela vai estar baseada principalmente na ideia de território e economia, principalmente a Revolução Industrial, mercado interno, mercado externo e assim por diante. E a África e a Ásia vão ser palco de todas as problemáticas existentes da Primeira Guerra Mundial. Então essa foi a aula de hoje. Não deixe de seguir façam os exercícios que estão dessa aula, que são muito interessantes fazer. Assista a aula de acordo com o plano de aula, que é como eu sigo as aulas de vocês. As aulas de vocês são seguidas a partir do plano de aula, exatamente para vocês irem entendendo os tópicos principais. Esse assunto é essencial para o vestibular, principalmente para o Enem. O Enem ama neocolonialismo, ama questionar vocês sobre a África e a Ásia. Então é importante vocês terem em mente isso tudo, certo? É isso, gente. Até mais. Não deixem de ver os vídeos anteriores que eu indiquei lá no início. Imperialismo, independência da América, o podcast de África do Sul, dos Estados Unidos, exatamente para vocês entenderem o que está acontecendo. É isso e até mais. E tchau.